Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estou há muito tempo sem fazer um bate-papo e hoje aqui um bate-papo, como os outros também, muito especial, uma honra para mim. Depois, assim, foi um dos primeiros que eu mandei a mensagem, foi para o Dudu. E, assim, o aniversário dele agora, né, no Natal dos Rubro-Negros, né, no dia 3 de março, né? E eu mandei mensagem e falei, cara, eu só vi agora, você ainda tá com o canal e tal. Eu falei, pô, tô assim, vamos fazer aquele bate-papo. Eu falei, cara, ele só não tinha me dado retorno porque ele não tinha visto mesmo, eu já sabia disso. Dudu, boa tarde, cara, obrigado, prazer, uma honra ter você aqui no meu canal. Pô, Juliano, eu que agradeço. Você é um cara que eu até falava antes de a gente começar a gravar, que a gente tem uma relação desigual. São anos de você participando das transmissões, dos programas, eu sempre lendo teu nome, lendo tuas mensagens, mas eu não te via, né? Então agora finalmente a gente tem a oportunidade de ter esse tete a tete, eu ter a chance de te agradecer por estar há tantos anos, né, acompanhando a nossa trajetória. E o cara ainda vem com esse fardamento maravilhoso, essa relíquia do Tupi aí, que Chega. deve ser começo dos anos 90 ou não, fim dos anos 80. De quando é essa? Dos anos 90, 97, essa camisa é de Que 97. coisa Bom, as linda. camisas são muito parecidas, né, Dudu? Assim, até eu coloco essa camisa assim, eu falo, cara, essa aqui é idêntica às camisas que eu usava no futebol de várzea, jogando bola no bairro, nos bairros ali que eu jogava. Para quem não sabe, eu sou de Juiz de Fora, né, o grande Tupi. E o Dudu sempre falava, né, do Tupi nas transmissões. O Dudu, que é muito ligado ao Serrano, a gente vai estar falando isso aqui também, vai estar falando de Tupi, vai estar falando da formação dele acadêmica, que foi na mesma a universidade que eu estudei, que eu me formei também, que é o FJF. E, pô, que honra para mim poder, cara, começar. Você falou isso antes, você me ganhou, igual quando eu fiz, já tinha me ganhado, mas você me facilitou o trabalho, igual com um Dadado, porque eu confesso para você que se teve uma pessoa que eu fiquei um pouco assim para fazer entrevista foi com o Dadá Maravilha. Eu consegui o contato e tal. Aí antes ele foi um super craque comigo. Falei, pô, o Dada é muito bom nisso mesmo. Falei, agora vai ser fácil. E contigo, que tem uma facilidade nas palavras, mais ainda. Ô, Dudu, conta um pouco assim, fala um pouco de você, faz um resumão aí, eu vou tratar de alguns tópicos e tudo. Você sempre quis ser jornalista, está pesquisando também a sua história, desde pequenininho você já mexe com isso. Quando é que o esporte entrou na sua vida e por quê? Fala um pouco disso aí pra gente. Bom, maravilha. Eu sou filho de um cara que trabalhou muitos anos em rádio e televisão, Marcos Falcone, e eu sou de Petrópolis, mas eu passei a infância enfurnado nas emissoras de rádio onde ele trabalhava em Juiz de Fora, que eram a Rádio Cidade, a Rádio Nova Cidade, que depois virou Rádio Nova Amizade, que era uma rádio AM, a Rádio Transamérica, que antes era Rádio Atividade. Então, ele trabalhava durante a semana em Juiz de Fora, fazia esse bate-volta diariamente, de cento e poucos quilômetros, Petrópolis, Juiz de Fora. E nos finais de semana ele levava a gente para a rádio. Um belo dia, eu tinha 8 anos, foi em 87, primeira rodada da Copa União. Ele falou: filho, hoje você vai com o papai e a equipe para o Maracanã. E a época era do Ayrton Senna voando na Lotus, aquela Lotus preta. Então o carro da rádio era uma Paraty preta, toda pintada de dourado. Era o Comando 730. E foi nessa Paraty que a gente foi, uma época em que não havia o menor assim, preocupação com segurança. Meu pai dirigindo, o narrador era o Alberto Bejani, que depois foi prefeito, o Bejani sentado em cima da alavanca de marcha, Fernando Baleia no banco do carona, mais 4 pessoas no banco de trás, acho que era Dirceu Buzinari, Masson, e eu fui no porta-mala da Paraty, que era de estampada, aquele modelo antigo da Paraty, junto com os equipamentos. Você imagina que loucura isso, né? Eles vieram de Juiz de Fora, passaram em Petrópolis, eu só desci a serra assim, mas olha a loucura, né? Enfim, meu pai Surreal. era um cara meio maluco. Aí, muito bem, chegamos no Maracanã, para um menino de 8 anos, estar de frente para aquele disco voador posado, para um adulto já é impactante. Você imagina para um menino de 8 anos. Eu vi aquilo, eu fiquei embasbacado. E meu pai foi me apresentando às pessoas, a gente subiu no elevador com o Silvio Luiz, e eu já narrava futebol de figurinha em casa, né? Eu completava os álbuns, depois arrancava as figurinhas para jogar futebol no chão.
e narrava os jogos. Aí meu pai falou: Ó, Silvio, meu menino quer ser narrador. Aí ele bateu na minha cabeça: tá ferrado, moleque. E isso ele foi, me apresentou a Ademir de Menezes, que foi o artilheiro da Copa de 50, falou: meu filho, esse aqui é o Queixado, ó, artilheiro da Copa de 50. E eu fui ficando encantado com aquelas figuras, vendo, né, a equipe da rádio trabalhando, e com 8 anos eu bati o olho e falei: cara, é isso aqui que eu quero. E isso é algo que... Vou te dar um exemplo. A Olivia, minha esposa, ela é repórter do Jornal da Band. Para mim, sem nenhuma falsa modéstia, uma das melhores repórteres do Brasil. E ela só foi saber que queria ser jornalista quando ela já tinha preenchido a papelada do primeiro inscrição, primeiro vestibular dela, ela tinha botado farmácia. E aí ela foi acompanhar a galera da Rádio Universitária, porque ela era amigo do Wendel Guiducci, que hoje é da Tribuna de Minas, um baita jornalista, um baita texto. E vendo a galera trabalhar, ela falou: pô, tá aí, comunicação é um negócio que eu acho que eu ia me dar bem. E assim foi. Então, para ela, foi de última hora. Para mim, foram anos sabendo que eu ia ter, né, essa profissão, que era a minha meta, e eu, assim, tive a oportunidade de me preparar. Hoje em dia, você pode fazer uma web rádio em qualquer lugar, mas na época não havia essa facilidade. Então, o que eu tive de diferente? Meu pai, ele era engenheiro, né? Ele consertava muito transmissor, às vezes ele tinha transmissores reservas lá, e falou: rapaziada, para mim e para meus irmãos, eu estou com um transmissor aqui de 500 watts. Você tem uma ideia, 500 watts era a potência do transmissor da Rádio Tribuna, que é o maior transmissor de Petrópolis. Vocês querem montar uma rádio aí para vocês treinarem, para vocês aprenderem? A gente, porra, lógico, né? Aí montamos a Rádio 100. Então, do segundo ano colegial até o meu começo de faculdade, eu tinha essa rádio em casa, onde a gente transmitia futebol, fazia programas de rock, até os Raimundos foram lá em casa, o Digão teve lá. Na época que o Raimundo estava no auge, a gente teve um show deles lá no Petropolitano, a gente estava na passagem de som, aí um amigo nosso que tinha um programa falou: porra, vamos lá na Rádio Pirata nossa, você bota lá o que você quiser de som. Ele: pô, é mesmo, vamos lá. E aí fez uma puta entrevista. Então foi igual, tem aquele filme que eu acho fabuloso, o Almost Famous, o Quase Famosos, que conta a história do Cameron Crowe, que hoje é um baita diretor de Hollywood, e na época ele era um menino que queria escrever para Rolling Stone, né, para a revista Rolling Stone. Uhum. E esse filme é fabuloso. O filme é meio que baseado nas experiências dele com o Led Zeppelin. Aí cria um outro grupo, né, que é o Steel Dragon, para não fazer que aquilo ali é o Led Zeppelin. Muita loucura acontece na estrada. Então, aqueles anos ali de Rádio 100 foram os meus anos de Almost Famous, sabe? Do Quase Famosos ali, de ir aprendendo, de ver como é que é, de fazer as lambanças. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já estava com uma rodagem muito maior do que o pessoal que estava chegando junto, né? Então, logo no primeiro período, eu já fui para a Rádio Solar trabalhar lá, já de carteira assinada, com 18 anos. Legal. Tanto é que eu narrei o Flamengo e Vasco esse domingo para o pessoal do Camisa 21. Você acompanhou? Acompanhei. Eu sou vascaíno, Dudu. Pô, cara. Do meu lado. Não, mas acho que já teve pior. Acho que esse é o ano que o Vasco vai sair da lama e Eu também aos pouquinhos vai voltar. Isso eu não sei, mas já teve pior já. Já teve. Acho que esse ano eu estou otimista. Eu sou muito otimista com o Vasco. Eu sempre levo fé porque um clube com essa história e com essa torcida não pode ficar na lama todo esse tempo, né? Mas voltando à história, o primeiro Flamengo e Vasco que eu cobri está fazendo em junho ou julho agora 25 anos, cara. Foi 1-0 Vasco, gol do Pedrinho, Brasileirão de 97. Então você começa a ver, caramba, né? Eu pisquei, eu estava com 8 anos, agora já estou com 43, com 3 Olimpíadas, 2 Copas do Mundo, 2 livros, muita história para contar, e com aquela mesma paixão do garotinho que foi ao Maracanã a primeira vez. Isso é que é o legal, né? A gente não perder esse tesão pelo que a gente gosta. Nossa, você foi falando aí para mim, eu fui viajando junto contigo, imaginando se eu, na sua idade, passando por essa aula de história e né, é isso aqui, cara, foram muitas informações, você absorveu tudo. Não esqueça, eu creio que se você começar a pensar assim, você lembra de momentos assim que outros dias passariam desapercebidos, mas nesse dia ficaram muito
cravados na sua memória, né, Dudu? Pô, que legal, cara, que história bacana. Mas aí você veio aqui, de cara você já estava trabalhando na Solar, na Rádio Solar, e você entrou em 97 na faculdade, formou em 2001. Exatamente, eu entrei em 97, numa turma que, pô, tinha muita gente craque de jornalismo, nossos veteranos, nossos calouros. A Facom ela é muito forte, né, cara? É uma faculdade que a cada período está colocando no mercado gente qualificada. E aqui você pode rodar São Paulo, pode rodar o Rio, você não vai encontrar uma redação grande que não tenha alguém formado pela Facom e que esteja trabalhando muito bem, né? Você vai passar por Daniela Arbex e os livros fabulosos que ela tem feito. No esporte você tem o Rogério Correia, que é um dos grandes narradores do Brasil. Quem mais? O Guilherme Mendes foi uma referência importantíssima para mim no meu começo de carreira, que era o cara do Globo Esporte, também começou no Rádio AM com meu pai. Aí na economia você tem Denise Barbosa. Nossa, é muita gente, cara. Se parar para botar no papel, é muita gente. Então, a gente foi muito privilegiado de ter a oportunidade de estar em Juiz de Fora, que é uma cidade de um jornalismo muito forte, de grandes nomes, grandes escritores como Geraldo Moanes, um cara que você está numa mesma redação que Geraldo Moanes, vendo o cara trabalhar, vendo a maneira como ele apura, como ele desenvolve, como ele cria uma manchete. Pô, é um negócio de maluco, cara. Então a gente teve a chance de começar cercado de gente de um nível altíssimo. No rádio, pô, eu comecei com Ivan Costa, Ricardo Wagner, Antônio Marcos, melhor amigo que eu fiz nesses anos todos de jornalismo, que eu lembro com muita saudade todo dia. Então a gente tinha muitas referências, muita gente boa de trabalho, cara. A redação da TV Panorama, quando eu comecei, olha, a cada canto que você olhava, ó, aqui estava a Iula Rocha, correspondente internacional pelo SBT, em Londres, Nova York. Do outro lado, Lívia Calmon, repórter magnífica, Globo Rio, Globo BH, Globo Salvador, nega baiana, pô, portento, uma repórter fabulosa. Viviane Novaes, que hoje está em Brasília, o Antônio de Castro, também em Brasília, André Andrade, um texto magnífico, Érica Salazar, que até hoje brilha assim com carisma e com talento, a sensibilidade que ela tem, Sérgio Rodrigues, que apresentador, que é o nosso abnegado, como a gente chama ele. Então, para qualquer lado que você... As editoras que a gente teve, Luciene Toffoli, Rita Pena Cortes, a Ana Viana, os câmeras, câmeras espetaculares. Então, ali você aprendia, mesmo que você não quisesse, sabe, cara? Então, foi uma escola tão importante. Eu me considero, apesar de ser nascido em Petrópolis, eu sou um jornalista mineiro, porque a minha base, minha faculdade e o meu fazer jornalístico foi assim aprendido no estilo mineiro. Depois eu vim para São Paulo para lapidar com José Trajano e toda a turma, mas eu tenho um laço muito forte com Minas Gerais, né? Minha mulher é mineira, eu tenho cidadania mineira, tenho passaporte mineiro, falo o idioma. Então, assim, minha relação com Minas é eterna. E é legal que teu pai trabalhava aqui quando você era criança, te trazia, você já a sua relação com o Juiz de Fora, com Minas, mas especificamente com o Juiz de Fora, é uma relação muito íntima, né? Você vem aqui Juiz de Fora, assim, eu sei que agora, né? Você falou comigo antes, você está em São Paulo e tudo, mas quando você está, assim, você tem um tempo, você às vezes vem a Juiz de Fora, tem muito tempo que você não vem aqui. Como é que continua a sua relação com a cidade de Juiz de Fora, a cidade que eu amo tanto aqui? A cada vez que eu vou a Juiz de Fora, eu fico impressionado como é que a cidade está diferente. Juiz de Fora hoje deve ter o dobro do tamanho que tinha quando eu morei, sabe? É uma cidade com muito mais trânsito, muito mais gente. Não é mais aquela vida calma que havia no tempo que eu estava aí, no fim dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Mas ainda é uma cidade fascinante, ainda tem muita gente que eu gosto. E, cara, seguramente foi o lugar onde eu fui mais feliz na minha vida. Então, não sei se é um ditado persa, chinês, japonês, eu não sei. O pessoal sempre fala, não volte a um lugar onde você foi muito feliz, porque
nunca será a mesma coisa. Faz até certo sentido, né? Porque os grandes amigos que eu fiz, todos não estão mais lá. Era uma galera de fora que veio para a cidade e depois voltou, ou então foi para outros lugares. Mas ainda tem gente que eu gosto muito em Juiz de Fora, muita gente querida, eu tenho muitos amigos ainda na cidade. Então é um lugar, cara, que se bobear, daqui a uns anos eu vou é para morar de novo, entendeu? Porque estrategicamente é muito legal, é entre a minha cidade, que é Petrópolis, e Ubá, que é a terra da Olívia, né? E é uma Olha, cidade que não é mais uma cidade pequena, é uma cidade que tem assim um mercado interessante, é uma cidade assim intermediária, né? Não é uma capital e tampouco é uma cidade pequena, é um polo regional, né? Então, depois que a vida estiver um pouco mais tranquila, dá para a gente pensar em estar aí em JF, trabalhar remotamente. Depois que as coisas estiverem mais ou menos encaminhadas, eles têm um filho de 6 anos, então ainda tem muitos passos para dar com ele, mas é um lugar que eu nunca esqueço, cara. E sempre que eu posso dar uma corrida aí, estou devendo visitas a muitas pessoas queridas me e até coloca me deu coceira agora. Eu vi um cartaz que vai ter o aniversário de 21 anos do Marte Ataca, que é uma das bandas mais legais que tem em JF. Eu estava no primeiro show do Marte Ataca em 2001. O Marte Ataca abriu para uma banda que eu tinha na época, que chamava Pablo e o Guru. E o Pablo e o Guru durou uns 3 shows, mas o Marte Ataca está aí até hoje, cara. O Wendel Guiducci é um poeta, um artista e roqueiro com R maiúsculo mesmo. Poxa, eu me coloca nessa lista aí, hein? Vem me visitar também aqui. Pô, vai ser um prazer, cara. É Prazer vai ser aquilo, eu estava falando com você antes da gente gravar. Você já participou de tantas transmissões e tantos programas mandando mensagem que, cara, é uma oportunidade muito legal estar aqui frente a frente contigo, mesmo que à distância, para poder agradecer, cara, tudo que você e tantos caras que acompanham a gente esses anos todos fizeram, cara, estando com a gente, mandando mensagem, fortalecendo o trabalho, corrigindo quando a gente fala groselha. Então, o crescimento da gente passa muito por essa relação com quem nos acompanha também, sabe? Tem gente que fala assim, pô, não, tinha o Valdir Amaral fala, você ouvinte é a nossa meta. É uma geração anterior à nossa, mas até hoje a galera que ouvia cita isso, né? E eu vejo, cara, tanta gente falar isso e não ser verdade, sabe, no nosso meio. Cara, pô, obrigado a você que está acompanhando. O cara desliga o microfone, o cara está cagando, não está nem aí. Pô, cara, eu sempre fiquei tão feliz e tão orgulhoso de receber o carinho das pessoas. Acaba uma transmissão, você lê um comentário, pô, arrebentou, foi legal demais, não sei o quê. Isso dá um ânimo, cara, dá um gás. Então, mais do que qualquer outra coisa, a minha presença aqui é para dizer obrigado para você e para todas as pessoas que, assim como você, estão presentes e que nem todas elas dão para a gente essa oportunidade que você está me dando hoje de poder estar aqui e agradecer, cara. Isso é muito legal. Que legal, pô, que honra isso. E é bom também poder ouvir, estar aqui conversando com você e também agradecer a você por toda a qualidade que você sempre coloca no seu trabalho, colocava. Um esporte que eu aprendi a amar demais é o rugby. As primeiras transmissões que eu acompanhei e vendo, comecei a entender o rugby, foi com você narrando e o Martoni comentando. O Martoni, que eu também tive a honra de fazer um bate-papo com ele aqui. Cara legal, que cara gente boa também, né? Fantástico. Eu E acho que assim, esse amor pelo rugby passa muito pelo Martoni, sabe, cara? Vou te explicar como é que foi o meu primeiro contato com o rugby. Eu estava de férias em Paris com a minha esposa em 2007. Paris já estava toda decorada para a Copa do Mundo, tinha a bola de rugby pendurada na Torre Eiffel, estava um vucu-vucu danado. E aí a Cris Freitas, que era a nossa coordenadora da época, me manda uma mensagem assim, Dudu, se prepara que na volta você vai narrar a Copa do Mundo de rugby. Eu falei, ferrou, nunca narrei isso, cara. Como é que é rugby? Aí eu lembro que na época a gente foi para uma lan house, eu e minha mulher, e aí eu imprimi uma paçoca de regra de rugby e já comecei a estudar em Paris, antes de chegar no Brasil, cara. Porque eu falei, pô, não é que você vai estrear num jogo da segunda divisão, você vai estrear na Copa do Mundo. Todo mundo que vai acompanhar já conhece, muita gente que vai acompanhar
já conhece regras, já conhece tudo. Eu não posso dar uma rata. Eu tenho que saber explicar o que é um ruck, o que é um volante, o que é um tackle, o que é um drop goal, saber as pontuações, entender a sinalização do juiz. Eram mais de 100 páginas de regras, cara. Eu em Paris, minha mulher querendo me matar com aquela papelada toda. E foi espetacular, cara. Foi amor à primeira vista, muito por causa disso, pela generosidade do Martoni de ajudar também, de sentar, explicar. E a maneira como o jogador de rugby ele se envolve com o esporte é uma coisa muito pura, cara. O esporte com valores assim muito consolidados. Seu time pode ser muito melhor do que o outro, não tem essa de ficar fazendo olezinho. A maneira de você respeitar é meter ponto atrás de ponto. Porque se você começar a fazer graça, o tempo fecha. Há um código de honra muito forte. Aquela cultura do terceiro tempo, acabou o jogo, todo mundo é irmão, vai para o bar, vai para o terceiro tempo, todo mundo tomar cerveja junto. Então, tem valores que eu acho incríveis. É um esporte que quem não conhece vê, acha até de certa forma violento, mas ele é limpo, né? É um esporte em que ele tem essa intensidade, ele tem realmente esses momentos mais truculentos, mas é tudo feito com uma dignidade, com assim um respeito pelo esporte e pelo adversário. Pô, qual outro esporte que você já viu que você não pode ir no juiz reclamar? A não ser que o capitão seja chamado para se manifestar, o cara não pode se dirigir ao juiz. Entendeu? Todo mundo vai para o campo, pressupondo que o cara é honesto, ele pode fazer uma lambança ou outra, para um lado, para o outro, então você não tem o direito de ir lá questionar o cara. E antes do futebol ter o VAR, o rugby já tinha o video referee. Então a experiência do rugby, o rugby e o futebol são irmãos nas suas origens, né? Tem origens bem parecidas, e até nisso acho que o rugby colaborou com o futebol. Então tem muito a ver em alguns aspectos com o nosso futebol, mas especialmente nesses valores, nessa coisa de todo mundo sempre bebeu nos jogos de rugby e em quantidades industriais. E você não vê porradaria saindo. É uma briga. Não vê, você não vê isso. E o pessoal senta um ao lado do outro, assim, não só jogos de seleções, né? Que isso a gente vê em Copa do Mundo também. Mas, assim, jogos de campeonato, né? Se você pegar a segunda divisão, a primeira divisão, campeonato do mundo inteiro, as pessoas sentam do lado do outro, cada um com a camisa do time ali, eles estão bebendo, porque essa é uma das desculpas, né? Ah, não pode beber porque o álcool vai fazer eles brigarem ali. Tá, mas no rugby o isso álcool não só revela o que tem dentro de você, meu amigo. É uma desculpa para cafajestagem. Não adianta falar que tá bêbado e falar certas coisas absurdas, né? Olha só, um exemplo que eu vou te dar. Eu tive a honra de estar junto com o Martoni na primeira transmissão internacional de rugby feita no Brasil. Foi a final da Heineken Cup de 2011, no país de Gales, em Cardiff, no Millennium Stadium, que tem aquele teto retrátil. É esse que o PVC estava lá com você. Eu vi. Tava. Eu lembro de um vídeo, não sei se foi não foi na transmissão. Era Northampton Saints contra Leinster. E o PVC chegou a comentar uns pedacinhos do jogo. E você explicando para o PVC taticamente como os jogadores, não foi você explicando para o PVC e tal, o PVC prestando atenção, porque o PVC é um cara que, se ele enfiar a cabeça no negócio, vai querer saber tudo a respeito, né, Dudu? É um grande colega, um grande amigo, né? Ele e a Adriana, que é a esposa dele, são pessoas que eu gosto muito, que eu encontro muito menos do que eu gostaria, porque as agendas são sempre muito loucas, né? A gente trabalhando fim de semana e tal, mas ele é um companheiraço, admiro muito ele, e explicando para ele como é que funcionavam os pontas, o papel do fullback, o scrum half, a abertura, os centros, os forwards, tudo isso, e ele maluco, né? Maluco, doido para entender aquela doideira toda. E vendo o jogo no estádio, ele pirou, ele adorou o rugby, gostou pra caramba. Até porque também dá para tomar um ali, né? Beleza, nem fala. Bom demais. E lá, né, a cervejinha mais ou menos, né, Dudu? Boas cervejas, cara. Lá, o problema é que é tudo em Libra, né? Libra é caro pra caramba. Quem converte não se diverte. Nessa época ainda era, né? Assim, nessa época não estava tão desvalorizado o real, né? Uma Libra devia ser, sei lá, uns R$4, uma coisa assim. Já é bastante. Hein? Então, assim, tinha aquelas torneiras, né? Tap beer, várias drafts lá para você escolher.
tinha com mel, tinha com não sei o que. Olha, era uma perdição. O cara que parava para beber ali esquecia até do jogo. Ai, o que eu fui fazer aqui mesmo, né? É. Ô, Dudu, você falou do Trajano e, cara, é impossível fazer um bate-papo contigo e não falar do Trajano, assim. Cara, como é que era? Eu já vi você falar várias vezes sobre Trajano e tal, falar às vezes como é que era e tudo. Pô, você é obrigado a falar. Eu gosto muito do Trajano, eu sei que você adora o Trajano também, mas você falar qual a importância do Trajano, como é que era o trato com o Trajano no dia a dia. Fala um pouco disso para a gente também. Cara, minha vida é antes e depois de José Trajano, né? Porque foi o cara que acreditou em mim pra caramba, foi quem me levou para minha primeira Copa do Mundo, foi quem me levou para minha primeira Olimpíada, foi um cara que apostou em mim para ser o parceiro dele de um programa que era o Pontapé Inicial, que O era um programa programa. que ia muito além só de futebol, né? E a ideia era justamente quebrar aquela rotina de futebol, 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 futebol o dia inteiro. Vamos começar o dia de uma forma diferente, vamos falar de música, de literatura, não sei o quê. Então, foi uma oportunidade também de eu aprender muito com ele sobre música, sobre literatura, sobre história do jornalismo, sobre política, sobre ética, sobre tudo, cara. Ele foi meu mestrado e meu doutorado, entendeu? E claro que nesse pacote tinha também o médico e o monstro, tinha também os ataques de fúria, as grosserias, as tiradas, né? Os momentos em que, especialmente por estar numa condição desigual, né? Ele Uhum. era meu chefe. Então, hoje em dia, muitas daquelas situações seriam encaradas ou enquadradas até com assédio moral, entendeu? Pô, Uhum. Trajano, eu gosto muito do Hermes e Renato. Ah, você gosta da MTV? Vai trabalhar lá. Sabe? Uns foras, assim, absolutamente gratuitos. E o legal de a gente, depois que ele deixou de ser chefe, eu posso falar que a gente acabou virando amigo, porque aí virou uma coisa mais igual. A gente chegou até a se desentender uma época, eu fiquei Uhum. meses sem falar com ele, depois a gente fez as pazes, e hoje eu considero um grande amigo. A gente passou os últimos 3 anos fazendo juntos o podcast, o Pontapé, junto com Gil Luiz Mendes, Leandro Yamin e com Matias Pinto. Esse ano eu optei por parar para poder ter tempo de abraçar outros projetos. Mas, pô, a gente continua muito amigo. Agora ele vai estrear um programa novo com o Juca Kfouri no UOL, chamado Cartão Vermelho. Então, pô, do Trajano eu só posso falar bem, cara. É um cara a quem eu devo muito na minha vida, na minha história, na minha carreira. É antes e depois de Trajano mesmo. E não é só você, né, Dudu? Poxa, eu acho que muita gente pode pegar a sua fala aí, tudo bem, tirando que você ficava ali no pontapé inicial com ele, você teve uma relação ali próxima, dividindo tela com ele, mas assim, quantos e quantos e quantos que o Trajano descobriu, levou para a ESPN numa época que a ESPN, cara, assim, um timaço absurdo, absurdo mesmo. Depois, com o tempo, isso foi mudando bastante, né? Depois, até quando ele deixou de ser chefe, e a ESPN, eu sei que talvez seja um pouco difícil para você falar sobre isso, mas eu falando aqui, a ESPN depois ela mudou bastante. Ela meio que, por exemplo, chegou a Fox, né? Então a Fox tinha aqui lá o Fox Sports Rádio, que, pelo amor de Deus, com todo isso, não dá, não dá. E assim, a ESPN começou a querer fazer alguns programas para competir naquele nível ali, cara. Não era isso. Tinha vários programas, né, que tinham na ESPN que eram programas maravilhosos, que você aprendia com todo mundo que tinha ali. Tem ótimos programas na ESPN ainda, ok, eu gosto muito do futebol no mundo, do ESPN League, tem vários aqui que já fizeram uns bate-papos comigo, são fantásticos narradores, comentaristas e tudo, mas aquela áurea da ESPN, ela se perdeu. Era um jeito de fazer jornalismo muito particular, não tinha nada parecido no Brasil. Você pega Histórias do Esporte, Brasil, da Copa do Brasil, são programas que você não viu em lugar nenhum, né? Foram grandes ideias que o Trajano trouxe Caravana aí do ao longo esporte. do tempo, a Caravana, né? Roberto Salim, Elvídio Matos, Ronaldo Couto, é uma turma, Adriana Saldanha na Caravana. Ele reuniu um time muito forte de jornalistas, muito fortes. E uma galera que pensa parecido, uma turma que entende que o esporte vai muito além das 4 linhas e
e buscava dar não só o resultado do jogo, mas todo o contexto, dentro e fora de campo. Então, essa é uma lição que eu carrego muito forte comigo. Ainda tenho grandes amigos lá na ESPN. Hoje, inclusive, quem está comandando lá é o João Simões, que foi o cara que me trouxe, foi o cara que viu a minha fita VHS para me trazer. Então, eu torço muito por ele, torço muito pelos meus amigos que estão lá. Mas a gente tem que entender que é uma outra era e é uma outra emissora. Aquela ESPN, quem viveu, viveu, e quem não viveu, infelizmente, vai ter que recorrer aos arquivos aí para poder matar a saudade. É verdade, programas icônicos. Tem muita gente fera lá, igual eu falei, mas assim, é o lance do programa também. Não sei se aí fica um pouco de saudosismo, mas eu creio que não. Era a qualidade nos programas e você via em todos eles, né? E até se você for levar isso para o jornalismo como um todo, os programas sobre futebol no Brasil, falando especificamente de futebol, porque os outros, eu creio que não. Eu acho que as pessoas que acabam sendo especialistas em outros esportes, eles têm um campo melhor para tratar de forma diferente esses esportes. Por exemplo, um programa que eu citei, vou citar de novo, vou citar até mais de um. Então, o Scrum, quando você tem ali o Ari Aguiar, que é ótimo também, com o Martoni, eles falando de rugby, ou você colocar lá o ESPN League, quando eles vão falar de basquete, igual o Bugarelli, também tem um bate-papo com ele aqui, o pessoal fala e eles têm espaço para falar, dando uma visão mais particular do esporte. E o futebol, acho que ficou muito, não só na ESPN, evidentemente, mas muito focado em falar de arbitragem, muito focado em você querer audiência, então tocar em certos pontos, alguns tweets assim, fala, cara, não é possível, eu tô vendo lá a apresentadora, eu falo, cara, ela fez essa pergunta, não tem nada a ver, cara, uma criança de 10 anos de idade está vendo que ela está pegando isso daí para poder fazer um debate que acaba sendo um debate vazio. Os programas são muito, falando de futebol, assim, na minha opinião, quando eles não extrapolam, como tem os podcasts, tem ótimos podcasts que você o Central 3, por exemplo, é um ótimo para isso. Eu ouço vários também. Mas, cara, se você ficar focando ali, arbitragem, foi pênalti, não foi pênalti, bateu na mão, o VAR é importante, não é importante. Cara, não é isso que vai. Acho que tem que ir além disso, falar muito mais, igual histórias do esporte, igual você citou aí. Sabe, eu estou me alongando, estou sendo um pouco prolixo aqui no que eu estou falando, porém, você entendeu a minha insatisfação e meu desabafo. Assim como para mim não era só um trabalho, era tudo, cara. Aquilo ali, meu filho nasceu em São Paulo, porque a ESPN era em São Paulo. Se a ESPN fosse em Marte, meu filho seria marciano, porque eu queria trabalhar com aqueles caras, eu queria aprender aquele jeito de fazer jornalismo. Era o que eu mais me identificava em tudo que se produzia aqui no Brasil em jornalismo. Então, quem acompanhava isso sente a mesma dor que a gente que trabalhou sente ao ver que isso acabou, né, cara? Então, eu entendo perfeitamente o teu desabafo. É algo que a gente sempre lê. A gente brinca, né? As viúvas do pontapé, viúvas da história do esporte. E, pô, ser viúva de coisa boa é para ter orgulho, né? Não é para ser zoado, é para ter orgulho, né? Altíssimo nível, né, Dudu? Altíssimo nível. Dudu, eu vou dar um revertério aqui. Falei lá no começo que a gente ia falar. Eu queria que você falasse um pouco da sua história com o Serrano, da sua família também, né? Que tem uma história ligada ao Serrano e também a sua ligação com o Tupi. Queria que você pontuasse essas duas coisas. Boa. Aí. Bom, primeiro eu vou falar do Tupi, porque o Tupi, quando eu cheguei a Juiz de Fora e comecei a trabalhar no Rádio AM, o Tupi era um clube de segunda divisão mineira e de terceira divisão nacional, que era a última divisão. E foi no Tupi que eu tive a chance de começar a fazer as matérias do dia a dia para o Super Bate-Bola, que era o programa. Então, ia para lá, acompanhava os treinos, primeiro com Jair Bala, naquela Série C de 97, que era um timaço. Era Zé Luiz, Sérgio Bigode, Laerte, Léo Devaniri, Geraldo Mamão, Dário, Cleiton e Wellington, acho que Dário, Wellington e Cleiton, alguma coisa assim, o Cleiton Arrabal, que depois foi da Caldense. Aí o ataque era Mauricinho, Marcos Denner e o Guiba. Era um
puta time de futebol, cara. Era um timaço esse time de 97. Não subiu, até hoje a gente não sabe como. Era um quadrangular, Sampaio Corrêa, Francana, Juventus e o Tupi. Subiram o Sampaio, que foi o campeão, e o Juventus, aquele célebre jogo da inauguração dos refletores, Sampaio 1, Tupi 0, gol do Barón, que depois foi jogar na Coreia, que tinha sido internacional. Então foi uma época fabulosa, foi uma época muito rica para mim. Depois, já na TV Panorama, também segui o Tupi por vários lugares. Eu lembro de ter ido a Campos, a Macaé, sempre atrás, né, desses jogos para fazer matéria para o Panorama Esporte. Na época teve também a Rádio Panorama, então às vezes fazia transmissão na rádio e depois gravava a matéria para a TV. Era um negócio muito doido. Mas foi um clube que me abriu as portas, me deu grandes oportunidades. Então, só tenho a agradecer, e acabou virando meu time também, porque eu torcia muito pelo Tupi, eu queria muito ver o Tupi no alto. Isso aconteceu, eu já não estava mais em Juiz de Fora, quando ele foi campeão, calando o Arruda lá em 2011, mas eu estava na ESPN, levei bandeirão, fiz questão de, sabe, fazer um barulho muito grande, e o Tupi virou uma coisa gigante, virou um time de Série B do Brasileiro, um time de primeira divisão, sempre brigando ali por semifinal. Recentemente a coisa degringolou, mas eu tenho muita fé que o time vai dar a volta por cima. E o Serrano já era uma coisa que eu curtia pequeno, né? Porque a história da minha família tem muito a ver com o Serrano. Meus avós se conheceram no baile de carnaval lá. Então, desde pequenininho, a gente ia para os jogos, via, etc. Mas, enquanto eu estava crescendo, eu lembro que lá para 99 o time foi campeão. Eu já estava trabalhando em jornalismo. Eu lembro de ter um programa de debate na TV a cabo lá, de a gente conversar com os jogadores, não sei o quê, da turma desfilando de carro de bombeiro. E aí eu lembro que, até falando sobre essa coisa do debate raso dos programas, quando acabou a Copa de 2014, eu falei com o Calçade, eu falei, Calçade, eu quero estudar, cara. Eu acho que a gente fala muito tempo de futebol e tem pouco estudo sobre isso para falar o tanto tempo que a gente fala. Eu quero conhecer mais. E aí ele me indicou um curso da Universidade do Futebol, que era o de gestão técnica do futebol. E aí eu fui nesse curso e, no final, a gente tinha que fazer um trabalho de conclusão, que era para definir uma estratégia para ou criar, para definir uma estratégia, um plano estratégico, ou para um clube fictício ou para um clube já existente. E o Serrano estava numa draga gigante. O ano do centenário tinha sido 2015, não teve dinheiro nem para jogar a terceira divisão. Eu fiz esse estudo de caso e, quando eu vi ele pronto, eu falei, cara, é questão de mobilizar a cidade e encontrar as pessoas certas para tocarem um projeto juntos. E assim foi feito. Eu montei um grupo chamado Frente Azul, convidei várias pessoas que militavam no futebol e que tinham ligação com a cidade e com o clube, e a gente fez um crowdfunding, levantamos na época acho que R$52 mil, vendendo produtos, não sei o quê. Fomos jogar a Série C do Carioca e fomos campeões do segundo turno e vice-campeões estaduais. O Serrano não jogava a segunda divisão há 8 temporadas e a gente, de cara, conseguiu subir com o clube. Eu fiquei lá mais 3 temporadas depois disso, sempre conseguindo manter o Serrano, pelo menos, na segunda divisão do Rio. Então, foi uma experiência que me deu bastante cabelo branco, me tirou bastante cabelo, perdi bastante dinheiro também, que eu botei do bolso para justamente suprir essa falta da cidade não apoiar, de não ter patrocínio, mas foi uma época de muito aprendizado, cara. Foi uma época especial para mim. Nossa, bacana, muito importante isso, né? E é legal ter essa visão, né? Eu lembro de você falando nos programas também que você chegava bem antes ali, estudava aquela transmissão, igual você também relatou quando te avisaram, você vai narrar o rugby, você já estava naquele meio. Não, tem que procurar saber, eu vou estudar, eu vou sentar. E isso eu acho que algumas pessoas fazem, mas eu acho que todos que trabalham em qualquer função que eles trabalham devem fazer isso, né? No meu caso, sou professor de educação física, eu sou um cara aficionado assim, por esportes, no geral, e eu gosto de estudar, ler, não só sobre esportes, outras coisas também, e fazer essa relação, saber lidar com as pessoas, né? O momento certo, você realmente está levando para aquele espaço algo de qualidade, né? O que você sempre fez nas transmissões.
Só fazendo um adendo aí que você falou do Tupi, falou do Jair Bala, o preparador físico da época aí no Tupi é meu primo, o Jarbas Duque. Talvez você tenha... Jabas Duque, grande profissional. Eu lembro muito dele. Um querido, gente finíssima. Ótimo, gente boa, super profissional, cara super competente também. E eu contando, pegando você falou do Jair Bala aí, só fazer um adendo, pessoal, conhecer um pouco quem é o Jair Bala. Eu lembro o garoto chegando lá e falou assim: esse aqui é meu primo. Às vezes estava lá no treino, esse aqui é meu primo e tal. Aí falou meu nome. Pô, um tempão depois que o Jair Bala ele ficou no Tupi, de vez em quando ele saía, ele voltava. Ele bateu o olho em mim assim, ele lembrava de mim, cara. E eu achei aquilo formidável. Falei, pô, esse cara é fora de série. E assim, a humildade dele em tratar com as pessoas também. Você falou do Antônio Marcos, eu já vi algumas fotos suas também no Face, você falando dele, uma foto muito maneira sua, assim, vocês dois bem jovens, né, abraçados, uma foto incrível. Não sei, mas talvez uma das últimas entrevistas que o Antônio Marcos fez deve ter sido até comigo. O Tupi estava precisando de um preparador físico, eu fui indicado para ir trabalhar, eu fiquei lá, foi quando o Renê Santana foi para dirigir o Tupi, veio, né? E eu só fiquei um dia, porque ele ia trazer o preparador físico dele do América e eu ia ficar com a base. Só que eu já trabalhava, Dudu, eu já estava com família, já trabalhava, não tinha como eu largar tudo e ficar ali. Será que eu vou receber ou não vou, né? E eu lembro que ele fez uma Esse é o entrevista. futebol da vida real, né, cara? O E pessoal esse é acha o que futebol da. futebol é Neymar, é É, seleção brasileira. Aquilo ali é a pontinha do iceberg. O futebol da vida real é salário mínimo quando pagam, né? É muito quando pagam, complicado. exatamente. E eu não quis ficar nessa. Falei, cara, não dá para mim e tal. Falei, Renê, você dá um abraço lá no seu pai, fala com ele que ele é um dos meus maiores ídolos. E eu tenho a honra de dizer que eu nasci, né? A data de aniversário do Tele Santana é a mesma minha, dia 26/7. E eu falei isso com ele, e aquilo ali, para mim, eu já ganhei. E o Antônio Marcos fez uma entrevista comigo, antes de entrar para o vestiário, né? Eu achei que eu ia continuar ali. Aí depois, quem acompanha na época vai lembrar que o cara que era preparador físico dele lá, que veio, eles tiveram esse entendimento sério também ali no vestiário e tudo. Acho que o Dudu deve lembrar dessa história também, mas aí só fica. Não, essa eu não acompanhei de perto. Essa Não. talvez eu já tivesse vindo para cá, para São Paulo. Não Ah, lembro, eu lembro da passagem do Renê, mas eu não lembro dessa treta aí, não. porque foi 2004, 2005, você já estava na ESPN, não é? 2000, eu vim para cá em janeiro de 2005. Então, Talvez tenha sido comecinho de 2005 essa história, ou não. pois é provável. Eu não lembro se foi 2004 ou 2005, mas eu acho que foi comecinho de 2005 também, Dudu. Mas é só para contar essa história também, já que você contou, falamos do Tupi e tudo. O Dudu também tem 2 livros, né? Falando do Flamengo, Flamengo, o Clube do Coração do Dudu. Também, né? Mais um, né? Que ele é Tupi, é Serrano. Fala um pouco aí para a gente dos 2 livros e também da sua experiência quando você conheceu o Zico. Eu adoro essa história. Cara, eu corria do Zico igual o diabo corre da cruz, porque ele era o meu maior ídolo. Eu tinha um medo danado dele ser um mané, dele me tratar mal, dele não ser um cara bacana. Então, ainda quando eu estava cobrindo o Serrano, lá em 2000, o Zico tinha um clube dele, o CFZ, que era rival do Serrano de divisão. Foi lá em Petrópolis jogar, o Zico na arquibancada, e eu tinha medo de ir lá falar com ele, porque eu falei, se esse cara for um mané, meu mundo acabou, né? E quando chegou a ideia de fazer esse livro sobre o time de 81, eu não tinha escapatória. Eu tinha que falar com o homem, né? E, cara, ele foi muito mais legal ainda do que eu imaginava, entendeu? Ele recebeu com o maior carinho. A primeira entrevista que eu fiz com ele foi para o livro, ele me recebeu no CFZ. A gente ficou quase 3 horas conversando. Voltei com um material fabuloso. E depois a gente fez também um documentário baseado no meu livro, chamado também 1981, Ano Rubro-Negro, e a gente voltou para entrevistá-lo na casa dele, na Barra da Tijuca, e aí, meu amigo, ele me deu a honra de dar uma volta no Toyota Celica 82, prata, que foi o prêmio dele de melhor jogador em campo em 1981. Até é uma história que eu acho tão legal, né? O cara, primeiro, ele bateu o pé para trazer o carro para o Brasil, porque na época não podia importar carro para o Brasil, até uma lei foi aprovada por conta disso.
para poder trazer prêmio do exterior. Uhum. E assim foi feito. E o mais legal, ele pegar o valor do carro, dividir por todo mundo que estava lá e pagar ali a parte de cada um. Ele ganhou o carro, mas não, quem ganhou foi o grupo. Cada um vai ter sua parte aqui. Hoje em dia isso é uma coisa usual, mas na época não era. Então acho Sim. que é uma baita demonstração do que era o Zico, do que era aquele grupo. Então até abro o livro contando essa história. Então eu fiz esse livro porque eu tinha muita vontade de conhecer as histórias desse time, porque eu não tinha tido a chance de vê-lo jogar. Eu sou de 79, eu não vi o time de 81. Então eu fui atrás dos jornais da época, passei um mês na Biblioteca Nacional. Na época você não podia tirar foto, escanear nada, então era no lápis, meu camarada. Enchi 2 caderninhos só transcrevendo notícia de JB, Jornal dos Esportes, o Globo, enfim. Hoje em dia você tem até o site da Biblioteca Nacional que você acha isso tudo, mas na época não tinha. Ainda bem, né, Dudu? E aí, cara, eu também fui atrás dos VTs da época, de cada um dos jogos, para assistir. Não é ver melhores momentos, né? Para você contar um livro, você tem que ver o jogo, entender tudo. Igual se você acompanhar a seleção de 70 pelos melhores momentos, você não vai ver o Pelé jogando a bola na arquibancada, Rivelino mandando a bola pela lateral, também tinha isso, não era só, né? Então, pô, foi fabuloso. Conhecer essa turma de 81 foi um barato. Todos eles de uma humildade, não peguei uma mala no caminho, todo mundo conversou comigo. E depois, quando o Flamengo ganhou a Libertadores, o pessoal da editora Panda Books, que publicou o primeiro, falou: Dudu, a gente quer relançar esse 1981 com um capítulo extra sobre as conquistas de 2019. Você tem 16 páginas. Falei, porra, só? Tá bom, vou tentar. Falei, bom, eu não posso falar de 2019 sem falar dos garotos do Ninho, não posso escrever 2019 sem falar da reestruturação financeira do Flamengo. Aí começa a escrever, as 16 páginas viraram 120. Aí eu falei com o Marcelo Duarte, da editora, ele falou, você sabe que isso aí é um outro livro, né? Não dá para ser um apêndice, né? Um complemento para o outro. E aí, assim foi feito. A minha bateria está quase acabando, eu vou só pegar aqui um power bank e já a gente continua a história. Vai cozinhando o galo aí, fala para a galera quais são os outros programas, os outros bate-papos que tem para ver, que eu volto a tempo antes de acabar. Show de bola, Dudu. Vai lá, vai lá. É isso aí, pessoal. Ó, é isso aí que o Dudu falou. Então, agora vocês vão ter que me aguentar um pouquinho aqui. É muito legal isso, essa história do Dudu falando do Zico, que é mais ou menos o que ele tinha falado da cidade, né? Que você é tão apaixonado por um lugar e foi tão feliz ali e que você não deve voltar lá porque você pode... Não vai ser a mesma cidade e nós também nunca somos as mesmas pessoas, né? Então, o lance de ter um ídolo, o Zico, um cara que representou tanto, né, Dudu, na sua vida, e você ter assim, caraca, como é que eu vou chegar nesse cara? E se esse cara não for tudo isso, todo mundo fala dele, tem e tudo, e ainda bem que era, e sim, bem, pelo menos assim, eu não conheço ele, mas todo mundo que eu vejo falar e a forma como eu Estou de vejo volta, meu amigo. o Zico tratar, ele sempre manda bem demais. É isso, Dudu. Eu fui levando aqui, falando do Zico, bem do Zico aqui, fiz uma relação do provérbio que você falou para não voltar na cidade, você foi tão feliz. É mais ou menos o lance do Zico, né? Quando você tinha medo de conhecê-lo, mas o galinho é fera. Cara, foi muito mais legal do que eu imaginava. Hoje eu posso dizer que o cara é meu amigo, assim, alguém Uma para honra. quem volta e meia a gente manda mensagem, o cara, porra, me conhece pelo nome, entendeu? Esse podcast que a gente gravou, ele adorou, porque depois eu peguei todo esse material que eu tinha das entrevistas e fiz um podcast de 10 horas, são 10 episódios, a gente lançou pela Central 3, chamado 81. Então, quem não tem paciência de ler, pode escutar essa história, que também é muito legal. Está lá no central3.com.br, é só botar lá podcast 81, que dá para ouvir de graça. Olha, muito bom. Mas e aí? Aí acabou que virou outro livro, né? Virou outro livro, mas eu falei para o Marcelo, Marcelo, a galera que leu o primeiro vai esperar o mesmo padrão de qualidade. Então, no outro livro eu conversei com todos os jogadores, com os reservas, com o dirigente, com o torcedor. Eu tenho que tentar falar com esses, pelo menos com os 11 titulares e com o mister.
tudo bem, você tem 40 dias. Falei, ferrou, né? Como é que eu vou falar com todo mundo em tão pouco tempo? Aí, o que foi feito? A Ana Paula Garcês, uma produtora fabulosa, que é uma grande amiga com quem eu trabalhei na ESPN, ela estava entre um freela e outro, eu contei para ela a situação, ela falou, eu te ajudo na produção, vou levantar os contatos, e ela foi agendando, marcando, eu fazendo as entrevistas, então ela me deu um suporte de produção que me deu o gás para eu poder acelerar tudo isso. Então, o Jorge Jesus nos atendeu em Portugal, o Pablo Mari já estava no Arsenal, falou com a gente da Inglaterra, o Rafinha estava na Grécia, já tinha ido para o Olympiacos, o único que não falou com a gente foi o Gabigol, de resto todo mundo nos atendeu e muito bem, contaram histórias maravilhosas e deu para fazer um livro. Eu tenho até um certo medo desse livro, porque o cara não era nem para existir, parece que ele tem vontade própria, sabe, cara? Ele fala, não, eu vou existir, plá! Tem as coisas na vida da gente que dão um certo medo, né? Não estava planejado, mas veio e bum! Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não pôde fazer aqueles lançamentos presenciais, que, para mim, o mais legal de escrever um livro é a fila do autógrafo. Você encontrar as pessoas que você gosta, poder abraçar todo mundo, né? Das lembranças mais bonitas da minha vida é o dia que eu lancei o 1981 no Rio. A gente fez esse lançamento na livraria Argumento, e esse livro, o 81, eu tive a honra de ter a orelha dele escrita pelo Geneton Moraes Neto, que é um dos grandes jornalistas brasileiros de todos os tempos. E o Geneton chegou, a fila estava tão grande, ele deixou um bilhete. Dudu, não deu para ficar, a fila estava maior que a do Maracanã, sucesso. Ele mandou pelo Marcelo Pizzi, que na época acho que trabalhava com ele no Fantástico, me entregou, e eu fiquei honradíssimo. Você chegar lá, Júnior, Júlio César Uri Geller, Adílio, Rondinelli, o Ney Dias, que era o lateral reserva que jogou a final em Santiago, final em Montevidéu contra o Cobreloa, e amigos da imprensa, amigos da vida, gente que acompanhava o trabalho. Falava, eu sou fulano, o cara dava o nome lá dele do mural, pô, que legal te conhecer, não sei o quê. Então foram dias assim muito legais. Eu ainda vou conversar com o pessoal da Panda para a gente poder fazer esse lançamento. O livro a gente acabou lançando em 2020, no final do ano. Foi um sucesso na hora que saiu e a gente não pôde desfrutar desse momento tão legal que é o lançamento presencial. Porque eu lembro que a gente fez Rio, na Argumento, São Paulo, na FINAC da Avenida Paulista, ficou lotadíssima. E a gente fez Juiz de Fora, numa livraria ali do Shopping Independência. Independência, eu lembro, na Saraiva. Na Saraiva, exatamente. Então, eu quero fazer esse circuito de novo. Vou ver se a editora topa essa bronca aí. Boa, Dudu, boa. Se bobear, você vai escrever um livro só sobre esse momento, né? Da fila de autógrafos, as pessoas que passavam ali se deixar. Muito legal, cara. É muito legal. Pena que dura tão pouco. E você fica agoniado, porque a fila é muito grande e você quer dar atenção para as pessoas, você quer abraçar, você quer beijar, você quer tirar foto, mas você já está vendo outra pessoa ali. E todos os lugares que a gente foi era de 7 às 10 da noite. Eu nunca consegui sair antes de 00:30, 1 da manhã, porque a porta baixava e a galera continuava lá, entendeu? Muito louco. Com certeza, pô, uma honra para todos, né? Poder estar dividindo esse momento aí. Pô, Dudu, nosso bate-papo aqui, já está quase chegando a 1 hora de bate-papo. Você tinha falado comigo, a gente tinha conversado, né? Eu acho que tá bem legal, tá bacana. Tem algum assunto que eu não tratei aqui, que você queria falar? Tem alguma outra situação que você quer dividir aí com a gente, que eu não toquei aqui contigo? Pô, toda a sua palavra, Dudu. Em primeiro lugar, eu quero te pedir desculpas por não ter visto essa mensagem antes. Facebook é um lugar que eu entro muito pouco. E quando tem aniversário, eu vou respondendo as mensagens, e aí a galera vai replicando, e de repente algumas mensagens vão ficando ali no bolo e depois você não consegue achar, né? E aconteceu isso com a tua, do ano passado, você mandando a mensagem, convidando, e aí quando você mandou a desse ano, que eu consegui ver que tinha esse convite. Aí eu escrevi, Juliano, você ainda está com o canal? Ele falou, tô. Então vamos marcar, cara. Pelo amor de Deus, desculpa aí a falha. Te agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de poder
bater bola contigo, né? Porque normalmente sou eu cagando regra do outro lado e você escrevendo lá no mural. Aqui é uma construção conjunta que é muito mais legal. Então, obrigado, sucesso aí para o teu canal, para o teu espaço, e que você continue trazendo pessoas que tenham histórias legais para dividir, para enriquecer esse debate, porque você, como educador físico, como alguém que ama o esporte, quanto mais trocas dessas você tiver, mais você vai poder levar para a tua sala de aula, para os teus ambientes de ensino, para que a gente partilhe esse amor, né? Porque o esporte ele tem sido cenário de coisas tão horríveis, né? De violência, de agressividade, e não tem nada mais puro do que o amor de um menino pela bola. Então, o fator de integração. Eu estava conversando com um amigo meu, o Gustavo, a esposa dele é de Juiz de Fora, a Raquel. Raquel lá do Bairu. E o Gustavo estava falando que ele sempre teve vontade de aprender vôlei e tal. Ele deve ter minha idade, ele deve ter uns 40, 41. E aí ele arrumou um grupo para jogar no Sesc. E aí ele falando, bom, tem gente de todas as profissões no grupo, gente de todas as orientações sexuais, gente de todas as religiões, mas ali com a bola fica todo mundo igual, cara. Então, ele estava falando do quanto ele achava isso fascinante. E esse fator agregador, esse fator universal que uma bola traz, né? Você não precisa falar o mesmo idioma, cara. Você sabe as regras, você sabe o que fazer, e a partir dali você já cria um laço, mesmo que exista uma barreira linguística, mesmo que exista uma barreira de costumes. A hora que você entra em campo, é todo mundo igual, é democrático. Então, isso é muito poderoso, né? E que bom se a gente pudesse usar o que o esporte tem de mais forte, sem ter que conviver com essa parte trágica, triste, podre, que infelizmente vem com essas pessoas que tentam se apoderar do esporte para fazer toda sorte de maldades, bizarrices, seja para roubar, seja para brigar, para matar. Isso não tem nada a ver com o que nos atraiu pelo esporte, né? Você vivendo do esporte como educador físico, eu como jornalista esportivo, não foi isso que nos atraiu, né? Sim, exato. É verdade, é isso aí. E assim, tem todos os tipos de pessoas, de todas as formas, em todas as profissões, em todos os lugares, e o esporte acaba que não é diferente disso. Ainda bem que tem pessoas que vão lá, que botam o dedo na ferida e que enfrentam, que investigam, que mostram esses casos e que mostram que o esporte é muito mais do que isso e que sim, o esporte pode ser um transformador da sociedade, não um reflexo negativo dela, mas também um fator de mudança positiva. E cabe a nós que trabalhamos no esporte, como educadores físicos, como jornalistas, e eu falo, cara, qualquer profissão que você pegar, ela pode estar ligada ao esporte de alguma maneira. O engenheiro, e assim vai. Cabe a nós que amamos isso, defender e mostrar o lado positivo. E não precisa pedir desculpa, não, Dudu. Eu sei que você realmente não viu, é lógico que não, mas você vê que eu estava ali persistente, né? E eu nem mandei o convite de novo, mandei o parabéns, que eu sempre mando, se você entrar lá, você vai ver que tenho todos os anos aí. E de pronto o Dudu me mandou o WhatsApp, eu nem pedi. Ele falou assim, grava o meu WhatsApp aí. Pô, eu falei, pô, que maravilha, ficou mais fácil agora. Obrigado, Dudu. Obrigado mesmo. Espero que, quando você tiver um outro tempinho, eu quero fazer outro bate-papo com você. Bora! Vai ser Vai ser um uma prazer. honra para mim. Aí a gente pode... O que você acha? Falar um pouco sobre alguns times que marcaram a gente, quem sabe alguns clássicos, Vasco, Flamengo também, vai ser legal. Cara, assunto não falta. Enquanto Não, tiver pô. cerveja, tem assunto. Olha, não dá ideia não, que a gente traz aqui, troca, bate um papo tomando uma gelada. Boa, bota um celular gravando cada um e fica ali até o arroz secar. É isso aí. Dudu, brigadão, cara. Um abraço para você. Pessoal, deixa o like aí, se inscreva. Beijos, valeu, um abraço.